Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz e com alegria que nós estamos nesse segundo módulo de nosso curso sobre os pleiadianos. Dá um toque para nós aí se o som está chegando legal para vocês aí, né? Então, para a gente poder, se precisar, a gente equaliza melhor aqui, tá? Mas é isso daí. Bom, hoje nós vamos falar sobre o papel dos pleiadianos no Projeto Terra. Agora, quando eu falar pleiadiano, sempre vocês vão colocar entre aspas, tá? Tá bom? Porque pode da palestra de ontem, né? Então vocês colocam entre aspas assim, porque, né, pelo menos para os pleiadianos que não são das Pleiades, né? Ai, ai. Então, vamos ver qual que é o papel desses seres, né? Junto do Projeto Terra, onde eles trabalham, eles fazem parte como é que isso funcionou. Bom, em primeiro lugar, é muito engraçado, né? Se você pegar todas as religiões, presta atenção, todas as religiões de todo o planeta, quem nos criou? Foi quem? Deus. E se eu falar que não foi Deus, foi eles? Foram eles que criou esse corpo biológico, esse projeto biológico e implantou na superfície desse planeta aqui. E eles são os responsáveis pela conexão, né, da alma, do espírito com este corpo biológico. Como é que vai ficar agora a história de todas as religiões? Então nós vamos ter que chamá-los de Deus? Ou, né? É por isso que Erich von Däniken, né, em seu clássico, eram os deuses astronautas, né? Falando da interferência de inteligências extraterrestres no passado da Terra, e esses indivíduos altamente avançados interferindo eram chamados de deuses pelos antigos, né? Então, o primeiro aspecto importante desta raça, nós vamos colocar aqui. É por isso, né, que nós somos muito parecidos com eles, né? Além de sermos, então, fomos criados, né? Ou seja, deixa eu explicar bem, senão o pessoal vai pensar, não, nosso corpo biológico pelos pleiadianos. Entre aspas. É até por isso que somos a imagem e semelhança. Mas presta atenção, eu vou tirar a palavra Deus da jogada. Somos a imagem e semelhança de nossos criadores. Ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Só que esta criação biológica, esse corpo aqui, ele não é natural deste planeta. Ele já é um protótipo que funciona em muitos projetos pela galáxia. Tá? Em muitos outros mundos pela galáxia, e que saem outras galáxias pelo universo, ele é um projeto que deu certo, e que funciona muito bem. Né? Então, ele só foi trazido para a Terra num determinado momento e adaptado ao ecossistema daqui, com pequenas adaptações do ecossistema. Certo? Mas esse corpo é um corpo muito antigo na galáxia. Tá? E essa horda de seres avançados, né, que nós chamamos de humanos, vamos chamar de humanos avançados? Eu já vou mudar. Ao invés de a gente chamar de pleiadiano, aqui, nós vamos chamar de humanos avançados. Lembrando sempre que essa palavra humano, ela só tem a ver com esse biotipo.
se você pegar um Gray e tal, não que eles não sejam humanos no sentido, né, de humanidade, né, mas no sentido de formato físico do corpo, tá? Só do formato físico do corpo. Então, nós vamos chamar de humanos avançados, né? Então, humanoide não. Humanoide é todo indivíduo que tem 2 olhos, 2 bocas, nariz e tal. O Gray é humanoide. Entendeu? Então, todos os seres com características biotípicas de um ser humano é chamado de humanoide, porque tem 2 olhos, 2 ouvidos, né, 2 furinhos no nariz, uma boca. Certo? É diferente de você pegar, por exemplo, até o reptiliano pode ser chamado de humanoide, né? Agora, o que você, por exemplo, o insetóide já não é humanoide, por isso que ele chama de insetoide, né? Porque ele não é humanoide, ele não tem as características de humano. Ele é muito diferente, né? Certo? O draconiano, por exemplo, é diferente, ele já não é humanoide, né? Tem todas as características físicas completamente diferentes de um humano, né? Um cetáceo, por exemplo, cetáceo não é humano. Você pode pegar um ser parecido com um polvo, por exemplo, você tem que chamar ele de outra coisa, não de humanoide, né? Lembra do Octopod lá? Do filme A Chegada? O filme A Chegada era um octopode. Não, heptapode, se não me engano. Era 7 pernas ele tinha só, né? 7 braços, ele chamava de hepta no filme. Se eu não me lembro, se eu não estou me enganado. Então, o fato de nós termos as tradições bíblicas muito antigas, os textos antigos bíblicos dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus, na verdade, né, é óbvio, se nós formos analisar o Espírito, a essência do Espírito, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a emissão de Deus. Mas aí o que acontece? Os antigos, eles achavam que esta era a forma de Deus. Portanto, até os pintores clássicos, né, pintou Deus como um ser humano, né? Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. Por isso que o Osho até questiona isso. O Osho questiona isso, falando que se as vacas pensassem, certamente seus criadores teriam chifres. Você está entendendo? Porque ela ia criar um modelo de um criador idêntico a ela, né? Idêntico à forma física dela, né? Então, por isso que eu já estou fazendo essa retificação aqui no começo dessa aula, dizendo que esta forma biológica que nós estamos usando, ela é semelhante, sim, a esses humanos avançados que operam fora da matéria. Tá? E que esse biotipo humano, né, que nós temos aqui, ele é um biotipo que deu certo na galáxia, funciona muito bem, né? E tem todas as características para dar certo aqui na Terra também. E está aqui há milhares de anos, por isso que, né, inclusive, há muitas variações. Por isso que, ao longo do tempo, as primeiras raças implantadas eram negras. Era negra, totalmente pelo escuro. Depois foi havendo adaptações e mudanças, né, feitas pelo próprio comando, para ter todas essas variações de espécies que nós temos hoje na Terra. Assim, né? Naquela época, o homem moderno, o homem mais moderno é 15 mil anos atrás, 20 mil anos só. Então, aí a gente chama de os Rutas, a primeira raça-mãe. E era africana, foi na África. A Lemúria já tinha ido há muito tempo, né? O Lemúria é muito Pithecanthropus erectus, não tinha inteligência, eram animais, a gente não pode nem poder chamar de humanos ainda, sabe? Porque eles eram muito mais animais do que essa característica de humano limpo, sem pelo no corpo, sabe? Entendeu? A Blavatsky fala muito dessas raças primárias, né? Depois, quando chegam os capelinos, quando chega a alma capelina para cruzar, para entrar aqui na Terra, eles têm que fazer modificações. Aí que começam as modificações e vai aparecer um ser alto, porque os Rutas eram baixos, 1,55 m, eles eram bem pequenininhos. E depois vieram os Atlantes, que eram altos, 1,80 m de altura, 1,75 m, e pele vermelha. Entendeu? Que é o índio americano. Por isso que o índio americano é chamado de pele vermelha, né? Que eles são descendentes da Atlântida.
né, do biotipo Atlante, né? E ao longo de todo esse tempo, então a primeira coisa importante que nós temos que entender é o seguinte: no projeto Terra eles são nossos criadores. Logo, né? Logo esses indivíduos estão, né, no alto escalão do comando Terra. Tá? Então, se nós formos lá no comando Astar, quem opera no comando Astar? Então, os humanos avançados, eles têm uma posição de controle operacional do projeto Terra, auxiliado por centenas de outras raças diferentes dos humanos, assim, dos humanos avançados, sendo os Greys, sendo reptiliano e muitas outras raças, operando aqui com a gente, né? Porque fazem parte da federação, né? O projeto Terra não é um projeto dos humanos, o projeto Terra é um projeto da federação. O fato de ser um projeto da federação é que centenas de raças operam juntas aqui, né? E como o projeto, antes de instalar a primeira forma inteligente na Terra, podia ser instalado os Greys aqui, por que não? Eles podiam até ter instalado, ao invés de um humanoide, instalando um reptiliano avançado, inteligente. Sendo que os répteis deram tanto certo aqui, né? Durante milhões de anos eles viveram no ecossistema adaptado, era só, né? Mas aí, que tipo de alma você tem que colocar? Vai se adaptar, essa nossa alma humana vai se adaptar num corpo reptiliano? Então tem todas essas questões que são discutidas lá em cima, né? Você está entendendo? E você tem que dar habilidade nas mãos, né? Porque esse ser humano vai ter que construir, vai ter que alterar, vai ter que mudar muita coisa. Ele tem que ter habilidade de manipulação das coisas, né? Esse dedo ao contrário, que ele é muito importante, esse dedão, ó. Raramente os outros animais têm. Você vê um cachorro, o gato não tem isso, ele não consegue pegar as coisas. Agora o macaco tem. O macaco danado, é igual nós. Ele tem essa inversão da pinça aqui, ó, esse sistema de pinça de pegar as coisas, né? Isso faz com que a gente construa as coisas, tem habilidade manual, né? Então, esse já é um papel dos chamados humanos avançados, né, na federação. E o projeto Terra foi escolhido implantar uma horda humana aqui. Certo? Uma horda de espíritos na linhagem humana e que se adaptam aos corpos humanos biológicos aqui na superfície da Terra. Então, por isso a grande importância de estarmos conectados com esses seres. Ok? Bom, eu, na minha interação com eles, com esses grandes, esses grandões avançados, nós vamos ter quatro raças, que eu vou chamar de aparentemente humanos avançados, né? Uns têm 2,5 metros de altura, 2,40 metros, porque esses meus amigos são tão perto de mim. São morenos, alguns loiros, isso aí não muda muito, mas tem um olhão grande, esverdeado, assim, sabe, puxado, muito bonitos. Aí nós vamos ter um outro humano bonito também, né? Que eles já são 1,70 m, 1,80 m, e tem a pele cor de cobre. E o cabelo branco. É a turma do que o pessoal chama de Astarchera. Sabe? Astarcheran, aquela turma toda, né? E eles são muito bonitos, cara. Nossa, as mulheres são lindas. Você olha a pele delas, você não acredita. Você não acredita na beleza. E eles são perfeitos, entendeu? Eles não têm defeitos. Devido ao grau evolutivo deles, os corpos deles são perfeitos, dentro da simetria que nós chamamos áurea. Sabe a simetria áurea, que a gente discutiu muito da beleza? Eles são perfeitos. Perfeito no olho, perfeito no rosto, perfeito no nariz, perfeito isso, perfeito no cabelo. É um negócio absurdo, né? Tem outros que são, né, um pouco alto, de 2 metros, que são totalmente carecas. Olhos puxados. Você está entendendo? Uma pele mais branca. Entendeu? Um olhão também, às vezes azul, esverdeado, que puxa assim. São muito bonitos, mas são carecas. Eles não têm cabelo. A cabeça um pouquinho maior do que o normal, assim. Né? E... Então,
Tem esses molinos. E tem uma raça loira, completamente loira, 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 loira. Eles são branco de pele e um loiro de cabelo, assim, mas muito branco mesmo, né? Assim, um loiro meio amarelinho, branquiçado, vai caindo, assim, parece que fica transparente as pontas dos cabelos deles, assim. Né? E branco, branco, branco a pele. Parece leite. Né? E aí contrasta também um olhão grande, né? Bonito, de colorido, às vezes um azul forte. Né? Todos seres meigos, uma meiguice. Raro, né? Eu já vi isso, porque você precisa seres de 4 metros de altura. Né? 4 metros de altura. Eu conheço aqui, que opera na Terra, desde 1 palmo de altura, inteligente, avançado, até 4 metros de altura. Né? Nesses planos superiores que eu falo, tem as bases de intercâmbio interestelar. Cada nave que chega, isso é de hora em hora. Chega naves gigantescas de várias partes da galáxia. Tá? Então é um intercâmbio direto aqui assim. Saca? E ninguém tem noção do que acontece lá em cima. Estamos aqui no nosso mundo, aqui embaixo, nos nossos problemas. Mas o que acontece após a morte nas dimensões superiores é algo inimaginável. É uma libertação mesmo, porque o indivíduo está liberto na galáxia, né? Ele visita o universo como um todo, ele não está mais preso a uma condição kármica. Né? Então esses seres pleiadianos, eles são os grandes coordenadores do projeto Terra. Tá ok? Eles têm postos de controle, nas cidades astrais, eles instalam esses postos de controle e daí vai controlar as dimensões mais embaixo. Tá? E é muita gente trabalhando. Você sabe que nós temos quase 8 bilhões encarnados, né? Deve ter uns 5 bilhões desencarnados. É muita gente nas cidades astrais, é muitos espíritos. Então, existe uma logística muito grande operacional para tudo funcionar direito, para nada sair do controle. E é por isso que é necessário muitos espíritos de outros mundos para organizar esse projeto e fazer ele funcionar. Os humanos avançados vamos supor assim, 20% de seres humanos avançados operando o projeto Terra. O resto, mais 80% dividido nas outras raças. Para você entender que aqui não é um projeto exclusivo, né, dos seres humanos. Aqui, né, porque nós somos mais inteligentes. Não, e toda a horda dévica que está aí. Todo o reino animal que também tem gente que controla e trabalha para controlar tudo isso daí. É muito trabalho. Não é só nós humanos que tem que ser cuidado aqui. Todo o ecossistema tem que ser cuidado. Né? Tem uma equipe de engenharia que monitora o Sol, sabe? Tem uma equipe de engenharia que monitora o núcleo da Terra, para evitar grandes terremotos. Os terremotos não podem passar de certa escala, sabe? Ele pode chegar até atingir, você vê que a gente nunca tem terremoto na faixa 8. Tá? No máximo é 7, 7,5, o mais intenso. Porque existe uma raça, inclusive que são os reptilianos, eles controlam o nível de terremoto. Eles monitoram a geologia do planeta o tempo todo. Né, para evitar que esse planeta se rompa numa catástrofe que não pode acontecer. Porque tem uma civilização, tem todo um karma, uma coisa andando. Né? Então, quando eles percebem que há algum problema, tal, eles vão lá e consertam. Antes de acontecer esses gigantescos terremotos. Eles amenizam. Pode até acontecer um terremoto, mas não é aquele que vai subir continente e descer continente. Igual que afundou a Atlântida. Né? Então tem todo o trabalho operacional. Cada raça tem raças. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quem é responsável para contatar os humanos encarnados? Que sou eu, vocês ou qualquer outro abduzido. Entendeu? Então, não é qualquer raça. Os de 4 metros de altura nunca vem contatar aqui. Tem uma história russa, não sei se vocês sabem. Tem uma história de um caso russo que uma nave desce 3 horas da tarde numa cidadezinha do interior da Rússia e desce o cara de 4 metros de altura. Os caras ficam loucos aí no ET lá tal.
Tem esse caso, é muito clássico na Rússia, na década de 90, se não me engano. E as crianças descrevem, os caras descrevem o tamanho do cara, tanto que ele fez, depois já subiu na nave e se mandou, não teve contato assim com ninguém. Né? Acho que furou o pneu da nave e teve que parar para consertar. Murchou o pneu. Né? Mas tem esse caso, mas assim de contato, interação, não. Então, o plano superior, eles projetam, como eles criaram toda aquela intervenção após 47 tudo, então eles criaram um grupo de seres responsáveis pelos contatos. Então vocês vão dar contato. Os humanos avançados, esses vão abduzir, vão conversar, vão dialogar, vão contatar. Os Greys, a operação Grey não era conversar. O Grey só ia abduzir, né? E apagar toda a memória do cara. 100%, olha, 100% dos contatos Greys, a memória era apagada 100%. Só deixava depois de um tempo, um mês ele começava, ou tinha essa viagem interrompida, que o cara tinha que depois fazer uma pesquisa, hipnose regressiva e tal. Você vê, o primeiro contato Grey mesmo, abdução Grey, que foi na década de 50, do famoso casal americano lá, Barney e Betty Hill, eles não se lembram de absolutamente nada. De absolutamente nada. Só em hipnose regressiva que eles começaram a revelar o que aconteceu. Aí que eles desenham um mapa, quando pergunta de onde os ETs vêm, né? Os ETs vai numa tela e mostram uma rota assim, sabe? Você está entendendo? Então eles desenharam no papel sobre hipnose regressiva. Ninguém, naquela época de ação, conseguiu identificar a constelação. Ninguém conseguiu. Por volta de 1990, uma astrônoma com os telescópios mais modernos, uma certa área do céu, achou, presta atenção, achou de um achismo do cacete, que era a constelação de Zeta Retículo. Entendeu? Onde está a constelação do retículo. E que aquela rota que eles faziam era da estrela Zeta, que não aparecia olho nu, só com telescópios.